Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho como que as drogas agem no sistema nervoso, quais são as possíveis consequências que elas podem trazer. Vamos lá? Antes da gente dar exemplos e falar um pouquinho sobre quais são essas substâncias, vamos entender qual é a definição, né, das drogas. Quando a gente fala de droga, a gente precisa entender que é qualquer substância que não foi produzida pelo organismo, em que é uma coisa vinda do meio externo e pode provocar algum tipo de alteração no funcionamento dele. Essa alteração ela pode ser momentânea, ela pode ser prolongada, depende do tipo de substância que a gente está falando. Cada uma dessas substâncias que a gente chama genericamente de droga podem causar diversas coisas em relação ao nosso funcionamento. Então, excitação, euforia, alucinação, muito sono, fome, cansaço, pode danificar o sistema nervoso, que é onde elas sempre vão agir. Toda substância age sempre nas regiões do sistema nervoso, cada uma delas numa região diferente, tá? Mas todas elas vão afetar o cérebro, que é o local de ação delas, para que elas funcionem, e posteriormente podem afetar outras partes, como o coração, pulmão, entre outros órgãos, tá? Bem, elas causam ou podem causar dependência química. Dependência química é uma doença, ela tem que ser tratada, ela tem que ter uma atenção e um cuidado muito grande, dá para se recuperar, e normalmente a gente considera como dependência quando uma pessoa não consegue mais executar tarefas básicas do dia a dia sem consumir aquele tipo de substância. Então ela começa a não ter mais concentração, vontade de fazer as coisas, se ela não estiver consumindo aquela substância. Essas substâncias podem ser desde remédios, algum tipo de alimento, ou as drogas que a gente chama de ilícitas, que são as drogas proibidas por lei, tá bom? Então, vale ressaltar que quando a gente fala de droga, a gente tem um grupo gigantesco aí de substâncias que a gente poderia citar. Falando em grupos, a gente precisa entender qual é a classificação delas. As drogas elas são classificadas de várias formas. Entre esses grupos que elas são classificadas, a gente tem três aqui para destacar. As substâncias que a gente chama como depressoras, elas têm esse nome porque elas vão desacelerar o funcionamento do sistema nervoso. Então o indivíduo ele vai ficar muito calmo. Mas calmo no sentido de devagar, sem atenção, sem ficar ligado nas coisas que estão acontecendo ao redor. E isso pode ser um pouco complicado, tá? A gente tem como exemplo os soníferos e os calmantes. E aqueles que a gente tem analgésicos para evitar dor, como por exemplo para febre, tá? Essas substâncias, elas vão desacelerar todos os impulsos nervosos em determinadas regiões do cérebro e por consequência causar essa sensação aí de leveza, de estar devagar, de estar mais sonolento, tá? A gente tem um outro grupo que são as estimulantes. Nesse caso, elas vão aumentar as atividades dos impulsos nervosos, então elas vão aumentar o funcionamento do cérebro, deixando a pessoa mais elétrica, mais acelerada e retirando o sono, principalmente. A gente tem alguns exemplos muito comuns no nosso dia a dia, como por exemplo a cafeína, né, que muita gente consome no café ou até em alguns tipos de refrigerantes. A gente tem o cigarro, que é o caso da nicotina, e outras substâncias ilícitas, como a cocaína e as anfetaminas, que são comprimidos, tá? Produzidos em laboratório, que tem como função deixar a pessoa mais acelerada. E a gente tem as perturbadoras. As perturbadoras são aquelas que causam alucinação. Elas modificam a forma com que o cérebro funciona. Então, o impulso nervoso ele passa a funcionar de maneira diferente do habitual. Ela não desacelera, mas também não acelera o funcionamento do sistema nervoso. E a pessoa tem uma percepção distorcida e diferente da realidade que ela está vivendo. Então, nesse caso, um dos principais exemplos são as alucinações. Entre as drogas perturbadoras, a gente pode citar alguns tipos de fungos que são alucinógenos, a maconha, por exemplo, e a LSD, beleza? Aqui tem um quadro resumindo um pouquinho essas características dos três grupos que a Organização Mundial da Saúde classifica e os exemplos. Então, as depressoras, as estimulantes e as perturbadoras. Só para reforçar o que eu estava comentando. Então, aquelas que diminuem a atividade do sistema nervoso central, que é a sigla que a gente usa, as que estimulam
e as que modificam a atividade dele, tá? Bem, existem vários tipos de consequências. Bem, entre essas consequências, então, a gente tem diversas, isso vai depender do grupo de substâncias que a gente está falando. Mas aqui tem algumas dessas possibilidades. Então, causar dependência química ou física ou psicológica, que é uma coisa que a gente comentou. Se for uma dependência física, significa que o corpo só funciona usando essa substância, ele desaprende a funcionar sem. Se for psicológica, a pessoa passa a acreditar que aquela substância. E se for química, vai aparentar para o organismo que aquela substância ela faz parte do processo e o organismo também passa a não funcionar sem aquilo. Nesse caso, o impulso é incontrolável, normalmente causa um vício, o mal-estar acontece com frequência quando a pessoa está sem aquela substância no organismo. Entre as alterações físicas, a gente pode encontrar, por exemplo, aumento do batimento cardíaco, da pressão arterial, falta de fome, então excesso de emagrecimento ou palidez, e até alterações que possam levar à morte. No caso do psicológico, comportamentos agressivos ou ao excesso de autoconfiança, isolamento, dificuldade para enfrentar problemas. E no caso de perturbações e alucinações, a pessoa costuma perder a referência do certo e errado, tempo e lugar, e ela passa a confundir o que é realidade com o que é alucinação, beleza? Aqui tem algumas curiosidades aí, só para a gente entender que as drogas elas existem desde muito tempo e que elas são, muitas delas, derivadas de produtos naturais. Um exemplo aqui é a papoula, né, que é uma matéria-prima para a produção de várias substâncias, como a morfina, para eliminar a dor, que já era usada há 5.000 anos pelos sumérios para combater a insônia, por exemplo. Tá? Então, é uma planta que hoje a gente aprendeu a produzir outras substâncias. A gente tem o caso do tabaco, que a gente chama de nicotina tabaco. As folhas dela têm uma substância que é a nicotina, que causam essa sensação de bem-estar para quem fuma e a dependência química que está presente no cigarro. E a gente tem as espigas de centeio, que são contaminadas por um fungo. Essas espigas contaminadas por um fungo servem de matéria-prima para a produção da LSD, que é uma substância alucinógena, e a ingestão desses produtos contaminados pode levar inclusive à morte. Bem, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que são essas substâncias e para que elas servem. E qualquer dúvida a gente ainda vai se falando, tá bom?